Estamos gravando hoje nosso primeiro podcast do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais de Campinas sobre um assunto de extrema gravidade. A raiva está de volta no Brasil. Há uma preocupação muito grande porque nós registramos raiva em Jundiaí, em um gato, temos registro também no Amapá, no Ceará e Pernambuco. O que está acontecendo para essa raiva voltar? Qual é a influência dos morcegos nisso tudo? Isso é o que a gente quer mostrar para vocês hoje, entrevistando uma pessoa que conhece tudo sobre o morcego e é um estudioso sobre isso. O Rodrigo Pires, que é um funcionário municipal de Campinas e é um estudioso profundo dos morcegos. Rodrigo, muito obrigado por ter esse tempo com a gente, para a gente conversar sobre esse assunto. Flávio, eu que agradeço, é um assunto importante da gente falar e mostrar como é possível, com algumas medidas, a gente prevenir esse tipo de problema, né? Tá. A primeira pergunta, devemos estar preocupados com isso? É grave assim? A gente viu assim, Jundiaí está aqui pertinho da gente. Se está perto dali matas para cá, árvores, tal, morcegos, isso tem gravidade ou historicamente a gente está dentro de um patamar regulado? Funciona assim, existe no estado de São Paulo, no Brasil todo, mas no estado de São Paulo, um programa que monitora, que vigia aí o vírus da raiva, né? E o vírus da raiva, ele está presente em diversos animais, diversos mamíferos. Qualquer mamífero pode contrair a raiva, né? Os morcegos, eles são um reservatório natural. Para isso, o que é feito? A vigilância dos morcegos. Então, sempre que é encontrado um morcego caído, ele é encaminhado, ou caído numa situação anormal. Imagina um morcego pendurado num poste ou num muro tomando sol durante o dia. Isso não é comum. Então, sempre que é encontrado um morcego numa situação anormal, os centros de zoonoses e as unidades de zoonose, né, os órgãos de saúde, fazem o recolhimento desse animal. Esse animal é colhido material para verificar se ele de fato é positivo para o vírus da raiva. Ele pode estar doente também por outros patógenos. E historicamente, aqui na região de Campinas, essa variação, esse número, ele vai variar entre 1,5% até 3% do número de animais encontrados em situação anormal. E isso hoje é o que tem acontecido. Hoje a gente está em Campinas, eu confirmei esses dados agora no final de novembro, a gente está com uma positividade de 1,8%. Em número concreto, isso quer dizer o quê, Rodrigo? De cerca de 800 animais recolhidos durante o ano, 15 positivaram para a raiva. Para uma cidade do tamanho de Campinas, e que envia um número de amostras significativos, tem uma vigilância importante, esse 1,8% ele está dentro do que é esperado. Do parâmetro normal. Do parâmetro normal, do que tem na literatura. Então, assim, a raiva circula, esse é o ciclo aéreo da raiva, mas está dentro de um padrão de normalidade. Lógico que a gente tem que ter um alerta e tomar cuidado com isso sempre, né? Você diria que nós estamos num momento que depois de anos sem campanhas nacionais de vacinação contra a raiva, é recomendável que quem tem um cachorrinho, tem um gato, tem um cavalo, que deva fazer uma vacinação preventiva, quer dizer, toma cuidado, não vamos esperar a raiva chegar para a gente fazer alguma coisa de concreto. O que você acha de um alerta nesse sentido? Sim, isso é importantíssimo, né? Além de todas as vacinas que os cães, os gatos, os animais de produção já têm que tomar, é importante a gente não esquecer da raiva. A raiva, ela vai dar uma tranquilidade, no sentido de que se esses animais, se esses cães, se esses gatos entrarem em contato, por exemplo, com um morcego caído ou com algum outro animal silvestre, que também pode... Um sagui, pode também estar transmitindo a raiva, você já tem um primeiro filtro aí de segurança. Sempre que isso acontecer, é importante comunicar aos órgãos de saúde: olha, meu cachorrinho, meu gatinho pegou um morcego. E eles pegam, o morcego vai cair, vai se debater, o animal vai lá por curiosidade ou pelo instinto de predação ali do gato e vai pegar. Então é importante informar, porque existe uma profilaxia
que é pós o contato com o animal. Né? Então é feito, se já tomou a vacina, um reforço da vacinação, se não tomou, inicia um esquema de vacinação para os cães e para os gatos. E aquilo que deixa o animal preso, para ver se ele não tá, se toma água, se ele não está lavando, coisa assim, é isso? Quando tem algum tipo de acidente, vamos imaginar que aí esse animal, esse cão ou esse gato mordeu a gente ou arranhou. Ele precisa ficar em observação ali por 10 dias, que é um período de transmissão. Tá. Mas quando ele entra em contato, por exemplo, com um morcego, esse período ele pode ser maior. Por isso é muito importante, quando a gente vê isso, coloca um balde ali em cima do morcego, separa o cachorro e o gato e liga para o órgão de saúde. Esse animal é encaminhado para análise, né, laboratorial. Perfeito. E dando negativo, ele já sai da observação. Tá. Né? Então, muita gente, por falta de conhecimento, acaba jogando o morceguinho fora ou o animal silvestre. E é importante não jogar, é importante que ele passe para análise laboratorial. Isso vai dar uma tranquilidade maior, porque tendo o resultado negativo, encerrou ali a observação do animal, né? Tá. Rodrigo, explica para o pessoal o que significa bloqueio quando a vigilância sanitária constata um caso positivo numa determinada região. Tem-se por praxe calcular uma área em volta da onde esse morcego positivo foi encontrado e nessa área iniciar ali um trabalho especialmente de informação, que é comunicar ali os moradores da ocorrência de um morcego positivo, de uma forma até para tranquilizar que isso não vai ser o fim do mundo, mas que se eles encontrarem outros animais devem comunicar. Enfim, é um trabalho de vigilância e de comunicação em saúde. Eventualmente pode ser feita também a vacinação dos cães e gatos desta área. É lógico que o morcego que caiu ali, ele pode ter voado 20, 10 quilômetros de distância e ele foi cair ou se esconder ou se abrigar naquele determinado local. Daqui a pouco nós vamos falar sobre morcegos e aí que o Rodrigo vai entrar de sola no assunto, tá? A gente vai falar sobre morcegos especificamente. Agora ele está falando sobre raiva, mas a gente ainda vai falar sobre morcegos. Então esse bloqueio ele tem o objetivo de comunicar, de informar a população ali daquela região de que foi encontrado um animal positivo e que isso serve como um alerta. Muita gente que não saberia que deve comunicar a saúde passa a ficar sabendo. Isso pode aumentar a amostra que a gente tem de animais daquela região. Às vezes é uma área silenciosa, a gente não tem informação de lá, né? Ok. Bom, e agora nós vamos falar especificamente sobre morcegos, porque quando a gente fala em raiva, é claro que a primeira coisa que a gente vai falar é de morcego e tal, né? Mas uma coisa importante é não demonizar esse bichinho. Ele é super importante para a natureza. De 193 espécies que a gente tem no Brasil, é isso mesmo, 193? Cerca de 180 no Brasil. 180 espécies no Brasil. Apenas 3 são hematófagos, é isso? Apenas 3 se alimentam de sangue. De sangue. Isso quer dizer que só essas 3 podem transmitir a raiva? Não, é assim. Agora vocês vão ouvir um especialista falando sobre o assunto, tá? A gente tem no mundo mais ou menos 1.500 espécies de morcegos. Isso é muito. Tá. Né? É a segunda ordem entre os mamíferos com maior diversidade de espécies. Ah, é? Os roedores são a primeira e os morcegos a segunda. E a gente conhece muito pouco de morcego. Tá. No Brasil, cerca de 180 espécies aí já catalogadas. E no mundo inteiro, e por sorte de quem gosta de morcego a gente tem no Brasil, as únicas 3 que se alimentam de sangue. E só uma delas tem o hábito de se alimentar comumente de sangue de mamíferos. As outras 2 se alimentam mais de sangue de aves. Então veja, quando a gente fala em morcego, todo mundo acha que o morcego vai vir em cima da gente, Sim. vai chupar nosso sangue. De 1.500 espécies, 3 se alimentam de sangue. Uma que faz isso pode fazer isso em humanos, né? Tá. Mas todo morcego
e, assim como todo animal silvestre, pode adquirir e pode transmitir o vírus da raiva, né? Independente do tipo de alimentação, do tipo, da espécie de morcego. Por isso que tem uma preocupação com os morcegos que a gente encontra em área urbana. A maioria dos morcegos que a gente encontra vão ser insetívoros ou frugívoros, né? Animais que se alimentam de insetos ou que se alimentam de frutas. E eles têm um papel importantíssimo. A gente olha sempre o morcego de uma forma um pouco negativa, mas eles têm um papel importantíssimo. Na região neotropical da América, mais ou menos, isso já com estudo comprovado, cerca de 500 espécies de vegetais têm as sementes dispersadas por morcegos. Nossa, tudo isso? Tudo isso. Mais de 1000 espécies vegetais são polinizadas pelo morcego. Então veja, dentro de uma floresta, o papel que ele tem na reprodução dessas espécies vegetais, né? Só como curiosidade, a tequila vem do agave. O agave só é polinizado por morcegos. Então a gente tem espécies vegetais que só são polinizadas por morcegos. E isso coloca o morcego no papel de um prestador de serviço ambiental. Ele presta um serviço ecossistêmico. E um serviço ecossistêmico de suporte à vida. A polinização é importante para que a gente sobreviva, inclusive, né? E os morcegos insetívoros também têm um papel importantíssimo. E não só do ponto de vista ecológico. Hoje já se tem estudos de valoração do serviço de controle de insetos por morcegos. Nos Estados Unidos, alguns agricultores fazem abrigos artificiais para morcegos. Nossa. Porque eles vão comer as mariposas, que são pragas agrícolas, pequenos besourinhos, pequenos insetos que são pragas agrícolas. E hoje já se sabe o quanto se economiza com inseticida por você ter uma colônia de morcego próximo de uma área de produção. Tem biblioteca que mantém colônia de morcego como predador de traça de livro. Nossa Senhora, não sabia. Então, pois é. Então, é lógico que a gente tem que tomar cuidado com qualquer animal silvestre. O contato com os animais silvestres, ele requer cuidados, né? Mas é importante destacar que os morcegos são importantíssimos para o equilíbrio ambiental. Tá, mas então vamos para uma situação de fato, mais concreta. Na minha casa apareceu um morceguinho caído, só que ele é frutífero. Ele também pode estar com o vírus da raiva e o meu gato ir lá e mordê-lo, por exemplo, e aí infectar com o vírus da raiva, por exemplo? Pode. Então não é só o hematófago que vai causar a raiva nesse caso? Não, qualquer morcego pode estar com o vírus e pode estar transmitindo o vírus. Tá. Então, morcego, primeira coisa, a gente não põe a mão. Certo. Se a gente conseguir isolar ele até que o órgão de saúde chegue para recolher, coloca uma caixa em cima, uma caixinha, um balde, afasta o cachorro e o gato. Sim. E por isso é importantíssimo manter os animais, nossos animais, domiciliados e vacinados. Tá. Né? Caiu na casa da gente, a gente vê que ele teve contato. Uhum. E se cai na rua, o cachorro foi dar uma voltinha, a gente não sabe. Sim, né? sim. Então, manter os animais domiciliados e vacinados contra a raiva é a medida mais importante nesse sentido de prevenir problema para a saúde dos animais e para nós também, né? Tá. Rodrigo, você separou essa imagem e para o pessoal de casa assistir, para o pessoal que estiver vendo, o morceguinho num potinho de água, o potinho de água com açúcar, aquele que a gente coloca numa planta em casa para beija-flor, Isso. Né, no lugar. Por que você separou essa imagem? Isso é muito comum de acontecer, muito comum. Essa imagem foi feita em casa. Na sua casa? Na minha casa. Mas é muito comum. A pessoa põe lá o potinho de água para o beija-flor. Esse é um morcego nectarívoro. Ele se alimenta de néctar, como o beija-flor. Tá. Ele tem o focinho mais comprido. Ele evoluiu exatamente com esse tipo de alimentação. Tá.
Então, ele ocorre em toda a cidade. Qualquer bairro de Campinas você tem um morcego como esse, chama glossófaga. Glossófaga? É. Tá. A gente chama de morceguinho beija-flor. Tá. Então é comum de ver, mas às vezes as pessoas se assustam. Primeira coisa que o pessoal pergunta, vai matar o beija-flor? Não vai. Eles trabalham em turno diferente. O beija-flor trabalha de dia e o morcego trabalha à noite. Mas está correto fazer isso, deixar essa água para ele? O ideal é não deixar, por quê? Primeiro, que existe uma capacidade de suporte do que tem de alimento disponível para uma determinada população de morcegos, né? E segundo, porque não é também a dieta mais balanceada. Esse animal ele se alimenta também de pequenos insetos, né? O ideal é a gente evitar fazer alimentação artificial para animal silvestre. Então, quando isso começa a ocorrer, o que a gente faz? Tira um pouquinho o bebedouro. Esse morcego que está indo lá, ele vai buscar essa alimentação em outros pontos. Ele é um animal... Outros pontos naturais. Outros pontos naturais. Que não esse artificial. Não esse artificial. Perfeito. Uma bananeira. Tá. Você tem outras espécies que vão florir e que vão, dependendo da espécie, vai florir em determinada época do ano. Perfeito. E esse morcego vai identificando esses pontos onde tem alimentação natural. Tá. Então, o ideal é que não faça, até porque essa água fermenta. Eu ia falar isso. Esse é o cuidado com os beija-flores, inclusive. Exatamente. Você coloca essa água com um açúcar, com alguma coisa assim, e aí e você não tira todo dia, você não substitui. Na hora que colocou açúcar na água, começa a fermentação. Exatamente. Fermentação para um beija-flor é fatídico, pode matar tranquilo, né? Então a gente toma cuidado. Quem gosta de fazer isso, não deixa, tem que trocar todos os dias, não deixa aquilo por 1, 2, 3 dias, né? E a melhor opção, se tiver um espaço disponível em casa, plante uma variedade aí de árvore que naturalmente vai atrair passarinho, pode atrair morcego. Perfeito. E o contrário também vale. Se eu não quero um morcego voando perto da minha casa, eu devo evitar algumas espécies que atraem morcegos. Tá. Aqui você mostrou outra imagem dos morceguinhos. Isso aqui são 2 morcegos frugívoros. É um casal, não? Pelo que você conhece de morcego, você sabe até se ele é parente do Batman ou não. É provável, mas aqui a gente não perturbou eles. Tá. O máximo foi a foto ali para poder registrar. Você que fez essa foto também? Foi. Esses animais vão ser encontrados nessa condição. E veja bem, é início da noite, eles fazem alguns pousos para digestão, né? Então, encontrar um animal pendurado na mata dessa forma, o que eu devo fazer? No máximo, tirar uma foto. Tá. Não tem que fazer nada. É uma situação normal, não é tão rara assim de encontrar, mas às vezes você anda na cidade mesmo, uma árvore com uma copa mais fechada, aí você está descansando ali debaixo da árvore, você vê sementinha roída. Tá. Às vezes você olha para cima e eles estão abrigados lá durante o dia. É um abrigo natural. Certo. Isso não tem nada de anormal. É lá que ele deve ficar mesmo. Tá. E essa outra imagem aqui? Também, aqui foi um outro animal encontrado. Aqui é finalzinho da tarde. Então, provavelmente, terminou de escurecer, ele ia fazer lá o voo dele de alimentação. Aqui é uma árvore um pouco mais aberta, né? Normalmente, eles vão ficar na parte mais protegida das árvores. Os morcegos frugívoros, invariavelmente, de uma maneira geral, eles usam uma árvore de abrigo diurno, né? Então eles ficam penduradinhos ali durante o dia. Algumas árvores onde eles buscam os alimentos, só que eles não comem o alimento na mesma árvore que eles buscam. Ou pelo menos eles evitam fazer isso, para não ficar disponível ali para um predador, né? Vulnerável. Então eles têm algumas árvores que são digestórios. Eles pegam e vão terminar de comer a frutinha deles ali. Às vezes, tem um banheiro fora da nossa casa, sem porta, que está ali há muito tempo e ninguém usa. Uma garagem, um subsolo de prédio. E esses morcegos podem usar esses locais como digestório também. Isso é uma falta
né, do ambiente natural, e ele vai adaptando algumas situações com abrigos artificiais. Tá, daí eu chego na minha casa, no final de tarde, e noto que os morcegos estão entrando no telhado ali. E eu fico apavorado com isso. O que eu devo fazer? Essa é uma situação também comum, especialmente quando são morcegos insetívoros, né? Os morcegos insetívoros, eu vou dar exemplo de espécies que viviam em frestas de pedra. Então, na natureza, ele entra numa fresta de 3, 4, 5 centímetros e fica uma colônia ali que pode ter de dezenas a milhares de morcegos, dependendo da espécie. A gente tirou esse ambiente. E o que a gente fez? Um ambiente artificial. Um prédio com junta de dilatação, para ele uma fresta de pedra. Um telhado onde ele consegue também se abrigar e a gente põe aquela manta térmica, fica mais gostoso para eles. Nossa. Então são abrigos artificiais que eles utilizam. O ideal é que contrate uma empresa especializada com licença para manejar animal silvestre. Porque não é tão simples e a gente não pode também usar de qualquer artifício ou produto químico que vá matar esses animais, né? O morcego, assim como qualquer outro animal silvestre, ele é protegido pela legislação ambiental. Então, nesses casos, quem for de Campinas tem um material muito bom produzido pela Secretaria de Saúde, está disponível no site da Prefeitura. É só entrar no site da Prefeitura, Secretaria de Saúde, colocar morcego e aí um materialzinho bom lá que já dá algumas orientações. Fica a dica, viu, gente? É só ir lá e assistir, tá? E também, se for mais complexo do que a pessoa pode fazer, procurar uma empresa que seja licenciada para trabalhar com manejo de animal silvestre. Tá, Rodrigo, apareceu agora surgiu uma imagem que preocupa. É da gente estar numa área rural e um cavalo com a crina toda enrolada e marca da mordida de morcego. É o saci. É o saci, né? É o saci. Não, é assim. Isso é comum, né, quando a gente encontra. Hoje em dia o pessoal fala também, mas mais antigamente encontrava com a crina toda enrolada. Isso. Então o pessoal falava que foi o saci que fez trança na crina do cavalo. Tá. Né? Na verdade, os morcegos hematófagos, nesse processo de descer para se alimentar do animal, é muito comum isso acontecer na tábua do pescoço, ponta de orelha. E ele sempre morde no mesmo lugar, né? No mesmo lugar. Ele vai fazer O morcego, ele não chupa o sangue, como a gente imagina. E nem tem aquele dente do Drácula, que são os caninos. Ah, não? Não. Eles têm os caninos, mas os dentes que eles usam para fazer a esfoliação são os incisivos, os 2 dentes da frente. Sim. O morcego hematófago, os 2 dentes da frente formam como se fosse um V, certo, e são muito afiados. Então eles tiram uma casquinha da nossa pele, que vai dar 2, 3 milímetros. Do cavalo, né? Vamos combinar. Do cavalo. E se alimentam, eles têm um sulco no lábio, onde eles encostam nessa ferida, tá, e com a língua, por capilaridade, vão absorvendo esse sangue. Mais ou menos 50 ml por noite cada um. 50 ml significa o quê numa seringa? 50 ml, 2 copinhos de café de sangue. Tá ótimo. E tem que se alimentar todo dia. Ele volta no outro dia. Ele volta no outro dia, de preferência no mesmo animal e na mesma ferida. Então, não é comum a gente ver um animal que tem uma única ferida, só que todo dia ela amanhece sangrando. Tá. Né? E isso significa que toda noite esse animal está indo lá buscar alimento nesse mesmo ponto. Não que ele não possa se aproveitar de outros pontos ou de outros animais. Mas pode causar a raiva nesse animal? Pode. Por exemplo, digamos um cavalo, uma vaca, ele vai lá 2, 3 dias ali. Se ele estiver infectado, ele pode infectar esse cavalo, essa vaca, esse animal de produção? Os morcegos hematófagos, eles têm uma probabilidade maior de infecção porque eles têm uma inoculação direta ali, junto com saliva, né, no animal. Então, se tiver raiva naquela colônia de morcegos,
Se aquele morcego tiver com raiva e se ele tiver no período de transmissão da raiva, isso vai acontecer para o cavalo. Por isso existe vacinação também para esses animais de produção. Quem tem animal, seja o que for, vacina. Vacina. A vacina, ela não é cara e salva a vida do animal e protege salva a nossa também. Porque a gente tem medo de mexer no morcego, então dificilmente você vai pegar um morcego com a mão, né? Mas o seu gatinho não está muito bem, você pega, né? O seu cachorro, o seu cavalo. Então o contato que a gente tem são com os animais domésticos. Por isso a importância de mantê-los imunizados. Gente, então para encerrar a nossa conversa de hoje, essa primeira conversa que a gente está batendo papo aqui no podcast do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais de Campinas. Rodrigo, muito obrigado. Essa aula sobre morcego, né? Eu brinco que o Rodrigo, quando ele vê um morcego, ele olha lá e fala assim: tataraneto do Batman, bisneto do Drácula, tal. Ele sabe tudo sobre morcego. Há quantos anos você estuda morcegos? Eu vim para Campinas em 96, né? A partir daí eu comecei a me interessar pelo assunto. E você viaja? Buscando, tem alguns grupos que estudam morcego e que fazem alguns trabalhos com morcego, especialmente no estado de São Paulo, eu participo de alguns. Então sempre que tem alguma coisa diferente eu gosto de ver, né? Tá, beleza. Gente, muito obrigado quem conseguiu assistir até agora, e o conselho que Rodrigo e eu damos com toda a certeza do mundo: vacina o seu animal, não espera acontecer nada, não espera criar um problema mais sério, ou uma suspeita já vai deixar muita gente apavorada. Então para isso é simples, vacina o seu animal contra a raiva, seu gato, seu cachorro, o bichinho que você tiver, e cuida deles quando for passear, saiu na rua, vê se ele não está fuçando onde pode ter um morceguinho caído ou coisa assim, né? Então, eu agradeço muito, Rodrigo, sua participação, e espero que você participe novamente com a gente para tratar de vários outros assuntos. Sempre um prazer, só chamar que a gente participa. Um abraço, gente, um abraço.